Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui pra falar sobre o episódio 11 da terceira temporada de Ted Lasso. Gente, estamos chegando ao final e esse episódio foi muito bom e eu me arrisco a dizer aí que foi o melhor da temporada. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha gostado muito do episódio 6, se eu não me engano, que foi o Girassóis, mas esse episódio aqui mexeu muito comigo, eu gostei bastante dele. E assim, pode ser que o próximo seja melhor ainda, já que é o último, mas esse por si só eu amei demais. Como vocês sabem, nesse vídeo eu vou estar falando, sobre o episódio, o que rolou nele. Pode ter algum spoiler se você ainda não assistiu esse episódio, mas eu não vou falar nada daqui pra frente porque eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas aqui a gente vai fazer algumas teorias e fazer umas análises, sobre o que aconteceu nesse episódio e o que isso significa para os nossos personagens e para a temporada como um todo. Antes de continuar, eu te convido a clicar aqui no link dos cards, que é onde tem todos os vídeos que eu já fiz sobre essa temporada e sobre Ted Lasso como um todo, e pode ser que você também goste. Mas vamos lá, vamos falar sobre o episódio 11. Gente, episódio muito longo, 1h12, é muito tempo mesmo, né? Ainda mais se a gente for pensar que Ted Lasso era uma série tipo de 20, 30 minutos no começo e ela foi ganhando, mais tempo de tela, literalmente. Então a gente passou a ter episódios de 40 minutos e agora a gente tá com episódios passando a marca de 1 hora, mas que mesmo assim eles conseguem, trazer bastante conteúdo, conseguem ser bastante interessantes, e aprofundar essa parte dramática que a série sempre se propôs a trazer pra gente. Eu diria que o episódio de hoje ele foi perfeito, assim, dentro dos parâmetros de Ted Lasso, porque a gente teve bastante futebol, a gente teve bastante do Ted, a gente teve momentos pra rir, momentos pra chorar, muita reflexão e também, espaço para muitas teorias também. Mas vamos lá, vamos começar falando, sobre o que rola no começo do episódio, que é a mãe do Ted chegando, Na verdade, parece que a mãe do Ted já estava em Londres há alguns dias e de repente ela decide, encontrar o Ted. Ele não fazia ideia de que a mãe dele estava lá, mas agora que eles se encontraram, ela está oficialmente começando aí a participar da vida do Ted, pelo menos por alguns dias. E, gente, por onde o Ted vai com a mãe dele, todo mundo sabe que ela é a mãe dele, porque ela tem um jeito muito parecido com o do Ted. Logo a gente já vai perceber, por que ele é assim, porque ele teve uma mãe assim, então super divertida, que tá sempre fazendo piada, que sempre tem algo, pra colocar o pessoal pra cima. Esse é o Ted e essa é a mãe dele também. Mais um detalhe interessante que é falado nesse episódio é que a mãe dele, assim como o Ted, tem esse costume de chamar a atenção para as outras pessoas, se preocupar muito com as outras pessoas e deixar de lado ela mesma, Deixar de lado os próprios problemas, as próprias questões que eles estão enfrentando. E o Ted, ele mesmo faz muito isso. Então a gente vê desde o começo da série que o Ted ele sempre foi super pra cima, super feliz, mas ele enfrentava várias questões, inclusive a própria participação da terapeuta, da doutora Sharon na segunda temporada foi muito importante para que o Ted quebrasse essa barreira, e começasse a falar sobre ele mesmo, sobre os problemas dele e começasse a olhar para dentro, a se preocupar consigo mesmo. E quando a mãe do Ted chega, a gente percebe que o Ted fica muito incomodado e a gente consegue perceber um pouco do porquê disso, porque ela é exatamente como o Ted era, O Ted passou por várias mudanças, com o Richmond, com toda a galera ali da série que acabou ajudando muito ele, como eu falei, todo esse procedimento com a doutora Sharon também. E assim, o Ted ainda é tudo isso, mas ele é um pouco mais, ele vai além, Ele começa a olhar para as próprias preocupações e a mãe dele não. Então ele fica bastante incomodado ali de ver essa cópia dele ali, enfim, presente nesse ambiente, roubando a cena, enfim, é realmente engraçado, mas traz algumas questões que vão ser abordadas mais para o final do episódio. Eu vou continuar falando nas outras coisas que aconteceu e para fechar, eu quero trazer, esse final ali da relação do Ted com a mãe dele, que eu acho que foi o ponto-chave do episódio. Então vamos deixar pro final. Então continua aqui comigo, hein? E vamos falar de futebol, gente? Porque Ted Lasso é uma série de futebol, Entre várias aspas. Já falei pra vocês que ela é muito mais do que isso. Mas nesse episódio nós tivemos muito futebol, Tivemos um foco bem grande nisso. E é muito bacana porque o Richmond está chegando ao final da temporada, Da temporada de jogos. Faltam poucos jogos e agora eles tiveram que enfrentar o Manchester City, que é realmente um dos times mais fortes, Eles sempre falaram sobre como
como o Manchester era um time muito forte, difícil de vencer. Então, para eles é muito significativo essa partida. Eles não podem perder, né? Assim, eles tentam ao máximo se sair bem, sabendo que eles estão jogando contra um dos mais fortes aí, né, do campeonato. Mas não é difícil só pro Richmond, também é muito difícil pro Jamie Tartt, porque ele saiu do Manchester City, então existe toda essa pressão, né, de estar voltando para jogar contra o time, e ele saiu de uma forma bem ruim, né, ele saiu para participar de um reality show, vocês lembram disso? Rolou acho que lá na segunda temporada, então assim, ele não ficou muito bem com o time, com os torcedores, enfim, então gera bastante pressão. Inclusive o Tartt, ele ganha um arco bem importante nesse episódio, porque ele tá super esquisito, né? Parece que o Jamie tá quebrado, porque ele não tá conseguindo viver da forma como ele era, ele tá sendo legal e todo mundo acha isso estranho. E quem vai cuidar disso é o Roy e a Kylie, né? Eles acabam ficando com o Jamie ali pra tentar levantar a moral dele, tentar trazer ele de volta, né? A ser o Jamie que ele sempre foi, que seria muito importante aí na partida do Richmond. Bom, e aí isso leva a gente até a casa da mãe do Jamie, até o quarto de infância do Jamie, né? Toda aquela vivência ali na casa com a mãe e o padrasto dele. A mãe dele, que por sinal ajuda muito a trazer ele de volta, a conversar com ele, fazer com que ele deixe essas inseguranças de lado, né? Principalmente sobre o pai dele, que ele tem uma relação bem conturbada com o pai. Enfim, essa visita com a mãe acabou sendo bem importante pro Jamie voltar, né? Ficar um pouquinho mais tranquilo. E no jogo rola ali, né? O pessoal vaiando ele por causa de tudo isso que eu já falei, mas ele consegue fazer um bom jogo. Gente, ele acaba se machucando no meio do jogo e a gente tem aquela cena que pra mim foi muito boa, que é o Ted, né, escolhendo esperar o Jamie mais um pouquinho. Então a gente vê que o Ted mais uma vez, né, tomando decisões ousadas, diferentes, que ninguém faria. Então em vez de substituir o Tartt, ele acaba esperando e jogando um tempo com um jogador a menos para depois o Jamie voltar. E a gente teve um jogo muito bom em que o Richmond ganhou de 2-0. Então assim, tivemos uma boa vitória, mas ainda assim foi um jogo tenso, foi um jogo que teve alguns momentos ali de suspense pra gente ficar apreensivo se ia dar certo ou não. Inclusive, não posso deixar de comentar que esse episódio teve a participação do Pep Guardiola, né, gente, que foi muito bacana para os fãs de futebol, foi realmente algo bem marcante. E mudando um pouco agora, né, a gente também teve o arco do Nate. Gente, o Nate, ele vem sendo bem trabalhado, bem construído ao longo das 3 temporadas, né, mas dessa temporada especificamente, porque a gente teve, né, o Nate trabalhando lá no West Ham, o Nate que pediu pra sair, e agora o Nate garçom, que está trabalhando no mesmo restaurante da Jade. E, gente, ele é o melhor garçom de lá, mas todo mundo fica com pena dele, achando que ele deixou de ser treinador pra ser garçom por causa de uma grande tragédia, que deu tudo errado na vida dele. E não foi bem isso, né? Foi uma escolha própria. E começa-se uma pressão pra que ele volte pro Richmond. Primeiro a gente vê ali, né, o Colin, o Isaac e o Will pedindo pra ele voltar, né, mas o Ted não tá sabendo disso. Enfim, a gente acaba vendo mais pessoas falando, né, que ele deveria voltar pro Richmond e ele não quer. Isso porque ele tá com uma relação muito estranha com o Ted. Inclusive eu acho engraçado, né, que ele escreve uma carta de desculpas de 60 páginas para entregar pro Ted, mas ainda não foi entregue, então não tivemos ainda essa conversa, né, Ted e Nate, que é uma conversa que ela tá, né, sendo esperada desde o final da outra temporada, né, da segunda temporada, porque realmente as coisas não ficaram bem entre os dois. Mas no final a gente viu o Beard, né, depois de ouvir aí, né, um pequeno discurso do Ted falando sobre segundas chances, falando sobre perdoar, né, o Ted, ele é um cara que perdoa, ele sempre vê o melhor nas pessoas e é por isso que ele dá segundas chances. E o Beard, depois de ouvir isso, ele vai lá conversar com o Nate e ele oferece o trabalho no Richmond para o Nate. Então assim, Nate está de volta, a gente sabe que segunda-feira, 10 horas da manhã, né, lá na série, o Nate vai voltar a trabalhar no Richmond, mas a gente não viu isso de fato acontecer, né? O nosso episódio termina às 9h30 dessa segunda-feira, então nós não tivemos o encontro ainda do Nate com o restante do time, ou do Nate com o Ted, ou do Nate com a Rebecca, não. A gente teve só o Nate conversando com o Beard e tudo indica que ele vai voltar pro Richmond, mas nós podemos esperar, no mínimo, uma cena um pouco mais dramática desse pedido de desculpas que já deveria ter vindo, mas que vai vir agora, né? Finalmente, né? E ao longo desses vídeos que eu fiz aqui no canal falando sobre essa temporada, eu comentei algumas vezes que eu não gostaria que o Nate voltasse para o Richmond, mas esse episódio fez muito sentido pra mim
e parece que essa vai ser uma boa decisão com o retorno do Nate. Isso porque, se a gente for juntar, né, alguns arcos aí, como eu falei pra vocês, teve toda aquela conversa, né, da mãe do Ted com o Ted manda real pra ela e fala, né, que ela precisa parar de rodeios, fala logo o que ela veio fazer em Londres, porque não é normal aquela visita tão repentina dela. E ela fala, né, que o filho do Ted, o Henry, está sentindo muita falta dele, e eles começam a se abrir, eles começam a conversar, e o Ted admite que tem medo de se aproximar dele, medo de perdê-lo, enfim, ele chora, é um momento bem emocionante. E aí eles acabam jantando, a gente não vê tudo que rolou, toda a conversa que rolou naquele jantar, mas a gente sabe que no dia seguinte a mãe do Ted vai embora, deixando o Ted aí com alguns pensamentos, né, algumas coisas para refletir. E quando o Ted encontra com a Rebecca lá no vestiário do Richmond na segunda-feira, 9h30 da manhã, né, bem antes de todo mundo chegar, a gente tem uma cena engraçada, porque a Rebecca chega falando pro Ted que aquele é o ponto da temporada, né, é o ponto do ano em que ela dá uma notícia bombástica. Isso porque na temporada passada nós tivemos esse momento naquele mesmo ambiente em que a Rebecca dá uma notícia bombástica para o Ted. E ela chega de novo falando, né, que queria dar uma notícia bombástica, mas que ela não tem essa notícia. E o Ted fala que ele tem. E aí termina o episódio. E, gente, tudo indica que o Ted vai pedir para sair do Richmond. Isso porque a gente, pensando em tudo, nessa questão dele com o filho dele com a mãe dele, se a gente for associar todos os problemas que o Ted enfrentou ao longo dessas temporadas, as questões familiares com as quais ele ainda está lidando, tudo indica que o Ted vai sair do Richmond e vai voltar para os Estados Unidos para se reconectar com a família dele, especificamente com o filho dele, né? Já que ele e a esposa não estão mais juntos, mas é possível que eles voltem, enfim, eu acho que não vem muito ao caso aqui, eu acho que o ponto é que ele quer voltar para estar próximo do filho, algo que ele acabou perdendo, né? Esse contato quando ele atravessou o mundo para trabalhar em outro país. E a questão é, como que fica o Richmond sem o Ted, né, gente? E é por isso que eu falo que faz sentido trazer o Nate de volta, isso porque o Nate, o Roy e o Bird já trabalharam juntos, então eles são uma boa equipe e provavelmente eles podem continuar trabalhando juntos mesmo sem o Ted. Eu sei, eu também não consigo imaginar, tipo, o Richmond sem o Ted parece algo tão estranho, até porque o Ted, ele, por ser o treinador principal, ele que toma as principais decisões, e muitas decisões do Ted ninguém tomaria, são decisões extremamente diferentes e ousadas, né, como aquela que eu comentei de esperar o Tart se recuperar, não substituí-lo, deixando o time jogar alguns minutos com o jogador a menos, o que seria uma loucura, né, aos olhos de muitos outros treinadores. Então, assim, essas decisões são tomadas sempre pelo Ted e eu não consigo imaginar o trio, né, fazendo isso sozinhos, né, sem o Ted. Mas eu acho que esse final, né, o próximo episódio, pode significar uma mudança de rumo para o Ted, uma nova trajetória. Afinal, o Ted mudou a história do Richmond, ele mudou a história de todos que ele conheceu, ele é uma pessoa incrível e ele com certeza deixou a sua marca e talvez seja o momento de ele ir embora e impactar outras vidas ou até mesmo cuidar da sua própria vida, porque como a gente já falou, né, aqui no começo desse vídeo, o Ted sempre teve o olhar para os outros, mas nunca para si mesmo, e agora que ele conseguiu, né, praticar isso, exercitar isso, eu acredito que ele seja pronto para finalmente cuidar da sua própria vida de uma forma mais carinhosa, né? Tipo, dar atenção aos seus problemas, tentar colocar tudo no lugar com ele mesmo e com a sua família. Mas e aí, você já assistiu Ted Lasso? Você acha que é realmente isso que vai acontecer? O próximo episódio é o último e eu já tô assim triste de saber que vai acabar, mas assim, eu acho que a série teve um bom desenvolvimento até agora e provavelmente a gente vai ter um bom final. Temos algumas pontinhas soltas, mas talvez elas fiquem soltas mesmo, ou talvez elas sejam preenchidas aí nesse último episódio, né? A gente tem a questão Roy e Keely, a gente tem a questão da Rebecca com o Sam, temos alguns pontos aí que precisam ser ajustados, temos que ver a obra final do Trent, né, que ele tá escrevendo durante toda essa temporada, temos algumas coisas para acontecer ainda, mas eu acredito que tudo está encaminhando para um bom final, um final que vai colocar com certeza Ted Lasso em um patamar de uma série excelente, né? Já é uma série que eu amo e com certeza ela vai ter um final bem impactante. Mas se você tem algum comentário para deixar, alguma coisa que você notou nesse episódio ou alguma teoria do que você acha que vai acontecer no próximo e último episódio, deixa aqui nos comentários porque eu adoro ler as opiniões de vocês, saber o que vocês estão pensando sobre cada episódio, tá bom? E também não esquece de deixar o like nesse vídeo
de se inscrever no canal para não perder todos os conteúdos que eu faço por aqui, tanto sobre Ted Lasso quanto sobre outros filmes e séries que eu sempre trago para vocês e você pode se interessar também. Mas é isso, gente. Esse foi o meu vídeo sobre o episódio 11. Eu espero que você tenha gostado e eu também espero você para o nosso próximo vídeo semana que vem. Até a próxima e tchau!